Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Eu venho aqui, meus irmãos, neste momento para estar gravando este áudio e trazendo uma palavra do Senhor para todos nesta noite deste sábado. A palavra na qual eu estarei trazendo para os irmãos é dos dois caminhos, o caminho estreito e o caminho largo, caminho espaçoso, que está no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 13 e versículo 14. Então, irmãos, nós vemos que aqui, nesta parte do livro de Mateus, Jesus ele estava no monte, na montanha, dando o sermão, pregando a palavra de Deus, pregando a verdade para os seus discípulos, para os seguidores que estavam ali, ouvindo a palavra do Senhor Jesus. Irmãos, o meu conselho que eu dou para vocês é que os irmãos meditem bastante no livro de Mateus, ali no comecinho, nos sermões do monte, são muito edificantes. Vai edificar a vida espiritual dos irmãos, eu tenho certeza. E se você não sabe de tais coisas, você vai saber, porque a palavra do Senhor ela é poderosa. A palavra do Senhor ela é viva e eficaz. Amém, meus irmãos? Que o nome do Senhor seja glorificado nessa noite, por essa oportunidade. Quero dizer aos irmãos que eu estou muito feliz por estar tendo essa oportunidade de falar da palavra de Deus para os irmãos, falar daquilo que o Senhor me ajudou a compreender. Meus irmãos, o meu entendimento ele ainda é muito pouco, mas eu sempre estou pedindo para Deus me dar entendimento, para Deus, através do teu Espírito Santo, me ensinar em relação às Escrituras Sagradas do Senhor. Então, meus irmãos, se eu cometer algum erro, eu peço que os irmãos me corrigem, porque eu também sou falho e eu também erro. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos lá, irmãos. Aqui na palavra do Senhor, fala no versículo 13 de Mateus capítulo 7, que diz assim, Jesus disse assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E no verso 14 diz: E porque estreita é a porta, e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos há que encontrem. Amém? Então, meus irmãos, vamos começar assim. Jesus, ele falou de dois caminhos. Existe o caminho da porta estreita, o caminho da porta larga. Vamos começar falando da porta larga. O caminho da porta larga, meus irmãos, é andar de acordo com o que o mundo anda. Se o mundo anda, meus irmãos, idolatrando o futebol, nós não temos que andar conforme eles estão andando, idolatrando o futebol. Os prazeres desta vida, os prazeres carnais, claro, eles fazem parte da porta larga, onde as pessoas buscam fazer somente a sua vontade, onde as pessoas só buscam fazer o seu querer, onde as pessoas querem trazer coisas do mundo para a vida delas, para satisfazer o seu eu, para satisfazer a vontade da sua carne. O caminho da porta larga é este caminho que faz com que a gente ame o mundo. Amar o mundo, meus irmãos, faz com que a gente se torne inimigo de Deus. A gente faz inimizade contra Deus. Amar o mundo, meus irmãos, é andar pela porta, é a porta larga, que nos leva à perdição. A porta larga nos leva para o inferno, meus irmãos. Nos leva para a condenação eterna. E o que eu tenho a falar para os irmãos, que nós temos que negar a nossa própria vontade, que nós temos que negar o nosso próprio querer e fazer somente a vontade do Senhor. Nós não temos que andar junto com a multidão, porque a multidão ela vai para o caminho da porta larga, na onde as pessoas dizem: não tem nada a ver isso, não tem nada a ver beber uma cervejinha no final de semana, não tem nada a ver eu ir ali no cinema com meus amigos, não tem nada a ver eu ficar jogando videogame ali na minha casa, não tem nada a ver eu ficar assistindo aquela série, não tem nada a ver não tem nada a ver eu fazer teatro na igreja,
Não tem nada a ver eu colocar a música, os louvores no formato de forró e ficar lá dançando dentro da igreja. Então, meus irmãos, este caminho da porta larga é o caminho que faz com que a gente perde a nossa salvação. É um caminho onde a gente não obedece os mandamentos, a palavra de Deus. Isso nos prejudica espiritualmente. Isso nos leva à condenação eterna. E vocês percebem que aqui fala que é um caminho que muitos entram por este caminho. A própria palavra do Senhor fala que muitos são chamados, mas são poucos os escolhidos. Poucos entrarão no reino dos céus. Amém, meus irmãos? Então nós temos que fugir dos prazeres dessa vida. Nós temos que fugir dos desejos da carne. Porque a carne, ela não gosta que a gente obedece a palavra de Deus. A carne, ela não quer que a gente jejue. A carne não quer que a gente vá na igreja evangelizar. A carne não quer nada dessas coisas. E nós não podemos satisfazer a vontade da carne. Porque se nós andamos na carne, nós não podemos agradar a Deus. Amém, meus irmãos? Então, vamos negar a si mesmo. Vamos fugir da aparência do mal. Vamos nos apartar do mal. Nos despojar do velho homem. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. E Jesus deu outro caminho, meus irmãos, que é o caminho da porta estreita. O caminho da porta estreita, a palavra do Senhor fala que é um caminho muito apertado. É um caminho muito apertado, mas é o caminho que leva à vida. Que vida é essa? A vida eterna que somente Jesus Cristo pode nos dar. Poucos conseguem passar por esse caminho da porta estreita. E eu costumo falar para as pessoas, costumo fazer uma comparação, que a porta estreita é como se fosse um caminho muito apertado. Na onde se a gente levar bagagem junto conosco, nós não vamos conseguir passar por este caminho. Amém? E essa bagagem, meus irmãos, é o pecado. É as coisas dessa vida. A porta estreita é viver uma vida de santidade, meus irmãos. O que é santidade? Ser separado das coisas pecaminosas dessa vida. Ser separado dos prazeres, dos desejos da carne. O caminho da porta estreita é de santificação. E como nós nos santificamos? Através da palavra de Deus. Porque em João capítulo 17, versículo 17, diz que santificai-os na verdade. A sua palavra é a verdade. A palavra do Senhor é a verdade. Se nós guardarmos a palavra de Deus no nosso coração, se nós guardarmos os mandamentos, os preceitos, os juízos, os testemunhos, a lei do Senhor, se nós guardarmos, de forma geral, resumida, a palavra de Deus no nosso coração e viver aquilo, e viver a palavra de Deus, nós vamos estar santificando a nossa vida. Então, meus irmãos, o caminho da porta estreita, esse caminho apertado, é nós também obedecermos a palavra de Deus e nos empenhar e nos dedicar a viver uma vida de santidade na presença do Senhor, porque o Senhor diz que Ele é santo e nós também temos que ser santo como Ele é santo. Nós temos que viver uma vida de santidade, uma vida de separação, uma vida de arrependimento contínuo dos nossos pecados. Nós temos que nos arrepender a cada dia mais dos nossos pecados. Nós temos que dar o fruto de arrependimento. O arrependimento não é só quando eu choro por ter cometido tal erro, por ter cometido tal pecado. O arrependimento é quando nós deixamos o pecado, nós nos convertemos, entendeu, meus irmãos? E deixamos o pecado para trás, não voltando mais a cometer o mesmo erro. Esse é o arrependimento verdadeiro. Então nós temos que nos arrepender de todo o nosso coração, de nossos pecados, das nossas transgressões. Amém? Glória a Deus. E andar no caminho da porta estreita é também buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a tua justiça. É nós viver a nossa vida voltada somente para Cristo, debaixo da vontade do nosso Criador, debaixo da vontade do nosso Senhor, glória a Deus. E perseverar, meus irmãos, até o fim. Perseverar até o fim. As lutas são grandes, as provas são muitas para quem anda neste caminho da porta estreita. E muitas das vezes você vai ser até perseguido por causa da verdade, por escolher o caminho que leva ao céu.
Mas, meus irmãos, Jesus disse que se nós perseverarmos até o fim, nós vamos ser salvos. Se nós perseverarmos até o fim, glória a Deus, nós receberemos a coroa da vida eterna. E bem-aventurados são os perseguidos por causa da verdade da palavra do Senhor. Então, meu irmão, se você decidiu andar na sã doutrina do Senhor e de acordo com a palavra de Deus, não olhe para o homem, não olhe para o que as pessoas vão falar para você. Não olhe se as pessoas te falar que você é um religioso. Não olhe se as pessoas falar que você é um fanático, que você é um crente quadrado, um crente salgado. Não deixe isso abater vocês. Perseverem no caminho da porta estreita e vocês receberão a coroa da vida eterna. Eu tenho essa certeza, meus irmãos. Amém, glória a Deus. Então, nós temos que nos empenhar a passar por este caminho da porta estreita. Pra gente ter a vida eterna, vale muito a pena, meus irmãos, vale muito a pena. Vale muito a pena renunciar à vida. Eu mesmo renunciei videogame, futebol, estádio. Eu renunciei short, camisa de futebol. Renunciei ficar o dia todo jogando futebol somente para buscar a presença de Deus, para buscar a face do Senhor. Eu confesso, meus irmãos, que eu preciso melhorar muito ainda. Mas quem me ajuda é o nosso Deus. Quem pode me ajudar é somente Deus, porque sem o Senhor nós não somos nada. Nós precisamos do Senhor para tudo nesta vida. Nós temos que pedir a ajuda do nosso Criador. Nós temos que pedir a ajuda do nosso Senhor para andar por este caminho. E nós temos que estar em constante oração, consagração, em jejum, em leitura da palavra de Deus. Em leitura da palavra de Deus, meus irmãos, para que a gente consiga perseverar. Porque se nós guardarmos a palavra de Deus em nossos corações, nós não vamos deixar heresia ou ninguém mudar o nosso pensamento ou ninguém mudar aquilo que nós aprendemos com o Espírito Santo de Deus. Amém? As pessoas podem dizer que uma das coisas mais fáceis neste mundo é servir a Deus, ser salvo, mas não é assim. Nós temos que viver em renúncia, meus irmãos. Nós temos que cumprir com nossas obrigações, à justiça de Deus, ao amor aos nossos inimigos, à renúncia pessoal, à renúncia da nossa própria vontade, do nosso próprio querer, fazendo sempre a vontade de Deus. Então, meus irmãos, que eu e você que está me ouvindo neste exato momento, que nós venhamos refletir nessa palavra e escolher somente o caminho que leva ao céu, que é o caminho, meus irmãos, da porta estreita. Vamos renunciar cada dia mais. Eu preciso renunciar mais. Eu também preciso, meus irmãos, fazer a vontade de Deus. Renunciar a própria carne e andar em santidade, obediência à palavra do nosso Criador. Glória a Deus. Porque eu sou um pequeno, miserável pecador. Eu não me considero melhor do que ninguém. Sou pequeno, fraco, falho. E se eu estou aqui, meus irmãos, deixando essa palavra para vocês, é pela misericórdia de Deus. Porque o Senhor até aqui tem me ajudado. O Senhor até aqui tem me sustentado. Amém? Glória a Deus. Fiquem com essas palavras, meus irmãos. Em nome de Jesus Cristo. Que Deus possa abençoar a noite de cada um de vocês. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Deus eterno, Deus todo-poderoso, acabamos, meu Deus, de estar meditando aqui na sua palavra. Quão prazeroso, quão maravilhoso, Senhor, meu Deus, é estar falando da palavra do Senhor neste momento. Meu coração se alegra, meu coração está feliz por estar falando para os meus irmãos da sua palavra. Sei que eu preciso melhorar muito ainda. Sei, meu Deus, que eu preciso renunciar mais à minha própria vontade. Mas eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor possa me ajudar a andar no caminho da porta estreita, no caminho da retidão. Que o Senhor possa me dar um coração puro, um coração limpo e um coração reto. E que o Senhor possa guardar a Sua palavra no meu coração e no coração desse irmão, dessa irmã, para que a gente não venha pecar contra o Senhor.
e que teu Espírito Santo possa nos ensinar todas as coisas, hoje e amanhã e sempre, porque nós precisamos de ti, Senhor, e sem a tua presença nós não somos absolutamente nada. Deus, que o Senhor possa alcançar essas almas que estão neste momento me ouvindo, que o Senhor possa abençoar ricamente a vida deles, que o Senhor possa ir de encontro, fortalecendo, renovando a força do meu irmão e da minha irmã nesta noite, Senhor Jesus. Fortalece ele para buscar a sua presença, para jejuar, para orar, para meditar na palavra do Senhor. Ajude eles a renunciar a si mesmo, meu Deus. Ajude eles, segura nas mãos deles e ajuda eles, Senhor, a seguir no caminho da porta estreita, meu Deus. Que o Senhor possa estar com eles a cada dia mais, enchendo eles da sua graça, enchendo eles do seu poder e da sua unção, meu Deus. Em nome de Jesus. Guarde essa palavra no coração deles e que almas sejam alcançadas para a honra e para a glória do teu santo nome.